Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com a professora Sueli. Então, hoje nós vamos tratar sobre frações equivalentes e simplificação. Então, o que é uma fração equivalente, professora? É como se eu tivesse, por exemplo, aqui uma camiseta, vou colocar aqui uma camiseta. Como se eu tivesse uma camiseta aqui e eu quisesse aumentá-la de tamanho. Então, o que eu teria que fazer? Eu não posso mudar a sua forma. Então, aqui, por exemplo, estaria a gola aqui. Então, ou seja, eu quero aumentar de tamanho ou diminuir alguma coisa sem mudar a sua forma. Por exemplo, então é muito simples, tá? Eu vou fazer aqui o mais simples possível. A professora pede para que aumente isso de tamanho. Eu tenho aqui 1/5, por exemplo. Eu quero aumentar de tamanho. Então, o que eu posso fazer é multiplicar, né? Porque quando você pensa em aumentar, você está multiplicando. Você tem R$1, quer multiplicar ele, você vai aumentar, né? Você vai ficar com 2, com 3 e assim por diante. Então, você vai multiplicar. Posso multiplicar por qualquer número? Qualquer número, aí você que escolhe. Se é para você fazer uma fração equivalente, você pode escolher aumentar de tamanho por 3, por exemplo. Então, aqui vai ficar 1 vezes 3, 3. 5 vezes 3, 15. Lembrando que você tem que escolher um número igual para os dois, tá? Vai aumentar aqui por 3, aqui você vai aumentar por 3 também. Vamos dar outro exemplo aqui. Eu tenho 8 meios, por exemplo. E eu quero fazer uma fração equivalente. Então, eu quero aumentar de tamanho de novo. Eu vou aumentar aqui por 2. Aí, o que eu faço embaixo, o que eu faço em cima, eu faço embaixo também. Então, vai ficar 8 vezes 2, 16. 2 vezes 2, 4. Ah, é só isso, professora? Pronto, é só eu multiplicar? Sim, se você quer aumentar, você multiplica. Quando a professora falar para vocês assim, me deu uma fração equivalente. Então, tanto faz se você vai aumentar ou diminuir. Por exemplo, tenho aqui 5 décimos, por exemplo. Então, eu posso também dividir. Vou dividir aqui, um número que dá os 2. Toma cuidado, porque quando você for dividir, tem que ser um número que seja escolhido para os dois, né? Então, não adianta se eu colocasse aqui 3, se eu colocasse aqui 5 e não desse para dividir aqui, não adiantaria. Então, aqui dá por 5. Aí, eu faço 5 dividido por 5 dá 1. 10 dividido por 5 dá 2. Tá vendo? Eu não mudei a forma. Se eu quisesse aumentar de novo para o mesmo tamanho, eu conseguiria. Vamos dar outro exemplo aqui. Por exemplo, aqui, ó. 16 e o 12. Então, eu tenho aqui 16 dozeavos. Como é que eu faria? Quero dividir. Posso dividir aqui 16 por 16? Não, porque aqui é 12. Então, tem que ser o mesmo número, tá? Então, eu venho aqui, posso dividir por 6? 12 dá para dividir por 6, mas o 16 não dá. Então, não pode, tem que ser o mesmo número. Então, vou dividir por 4. 16 dividido para 4 é 4. 12 dividido para 4 é 3. Lembrando que na fração equivalente, tanto faz você multiplicar ou dividir, tá? Tanto faz, a não ser que peça, olha, quero que aumente isso de tamanho, aí você multiplica. Quero diminuir, então você divide, ok? Então, tanto faz multiplicação e divisão, tem que ser o mesmo número escolhido. E a simplificação? Simplificar uma fração, nós dividimos o numerador e o denominador por o mesmo número. É bem parecido, mesma coisa aqui com a equivalente. Só que aqui na simplificação a gente sempre vai dividir, como se estivesse reduzindo ela no seu valor máximo. Por exemplo, aqui, ó, são 4/8. Certo? Aí eu venho aqui e faço o quê? Divido pelo mesmo número. Então, vou dividir aqui por 2. Dá para dividir por 2 os dois. Então, tá bom, vamos dividir. 4 dividido por 2 dá 2. 8 dividido por 2 dá 4. Nossa, mas ainda dá para dividir, ó? Dá, né? Dá para dividir ainda por 2. 2. Isso é simplificar uma fração. Eu reduzi o máximo possível. 2 dividido por 2 dá 1. E 4 dividido por 2 dá 2. Muito fácil, bem tranquilo. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar nos comentários que eu respondo, tá bom? E até um próximo vídeo.